Essa dispensação começa-se com uma aparente, vamos dizer assim, uma aparente discórdia, e tu vês que sempre é como não é um dia que a pessoa nunca deseja que chegue, porque às vezes o papai falava segunda, chegou a segunda, e esse homem Bom, Carlito trabalhou com Humberto, porque verdadeiramente que era um homem que sabia o que tinha nas mãos no tocante à construção, mas sempre às segundas-feiras são os dias que a pessoa pensa nas mudanças de dispensação. Vamos dizer que são um dia depois de um domingo. Neste caso, pois, seria o domingo. Porém, falando assim da segunda-feira no tocante ao trabalho, quando acontece uma mudança de dispensação, é onde está a maior luta, a maior batalha, mas também é onde está a bênção maior, que o povo que está terminando essa dispensação, e aí é que começa a nova dispensação que se estaria recebendo. Para aqueles que recebem essa nova dispensação, é de grande bênção, é de estímulo, porque vem uma revelação nova, vinho novo, e tudo isso produz uma alegria no povo, um regozijo, um avivamento. Já quando ia mandar tinha um lugar onde o irmão William tinha falado em 92, eu iria mandar, mas esse extrato diz que em 65, prestares atenção, 9 anos depois de 65, diz 9 meses depois, ele fala assim, nasce esse filho em 1974, mas veja como é que Deus começa aí a mostrar que ele iria fazer através de um nascimento, mas também através de uma dispensação que iria começar, mostrando aí em 74 como começou uma etapa no programa divino. E se começou com uma mensagem, que é o Evangelho do Reino, e traz toda essa mensagem do Evangelho do Reino, e chame juntos os escolhidos. Mas tudo isso, se tu prestares atenção, acontece num campo espiritual. Tudo o que está acontecendo nesse tempo, nessa trajetória, no campo espiritual. Mas veja como vai se materializando, já vai se materializando mais adiante isso. Mas no campo físico, na esfera física, como no reino milenial vai estar a dispensação do reino em toda a sua plenitude. Toda a sua plenitude. Então, antes disso, começa a dispensação do reino já a obrar, a operar. Começa a dispensação do reino a obrar, a operar no meio do povo, ainda estando neste corpo. E aí é que acontece esse entrelaçamento, essa junção do milênio e do reino do Messias e reino do Anticristo. Começa esse reino a se entrelaçar e vamos nos familiarizando com esse reino. Vamos nos familiarizando tanto que vimos crescer esse que vai estar aí, essa pessoa, um dentre nós, e chega o momento onde entra para fazer parte da igreja com o novo nascimento, porque é um de vossos irmãos, e vem Deus mostrando tudo isso através do mensageiro que ele tinha aí, vigente, que é Gabriel, mensageiro vigente, mostrando tudo o que iria acontecer quando esse ministério iniciasse aí, arrancasse aí. Eu coloquei um exemplo para a pessoa poder ver e entender claramente hoje, no dia de hoje, onde está o Deus de Elias, onde Deus está se manifestando, onde Deus é saber colocar no lugar correto, no lugar certo, o irmão William.
saber colocar o irmão William no lugar correto, certo? Quando você conseguir entender o ministério do irmão William completamente, inteiramente, todo o quadro, o cenário vai se abrir. E você vai ver melhor, vai compreender melhor qual foi a obra, o labor que o nosso irmão William veio realizar, veio fazer. Uma vez que já tu saibas bem isso, já todas as outras coisas vão ficar esclarecidas para ti. Mas enquanto tu continues olhando o homem e não o Espírito de Deus, não a mensagem, não para a mensagem, vai te fazer um quadro que tu vai colocar a vaca comendo lá em cima no topo da árvore. Já colocamos bem, todo mundo está consciente de quem é o irmão William Marion Branham. Aí já não tem mais lugar para dúvidas de quem é o irmão William Marion Branham. Passa um tempo e todavia tem alguns que ainda estão, que todavia pensam que ele vai voltar, mas pela maioria sabe quem é ele, quem ele é. Todavia não conheceram com exatidão muito bem quem era o irmão William e o trabalho que ele iria estar realizando como arcanjo precursor, como aquele que vem dar boas novas, novas de grande gozo, as deu e tinha que ir-se do cenário, não podia estar sob o ministério desse, do qual ele veio falando, de quem ele veio falando, que muitas vezes ele falava, como que se fazendo referência a ele, a pessoa dele. E pelo contrário, melhormente, ele o que estava era identificando através da sua mensagem, estava identificando esse de quem todos os profetas falaram, de quem o irmão Branham falou, a este sim, aqui sim, você vai de quem ele falou, olha, esse é ele. Diz para Jesus, mas preste atenção que o irmão Branham, quando ele diz, eu não farei, talvez eu não faça isso, mas esta mensagem introduzirá Jesus Cristo no mundo. Eu não farei, melhormente, talvez eu não possa estar ou não estarei. Eu tomaria a minha igreja e diria para ela, este aqui é o homem. Olha que homem mais fino, educado, né? Essas coisas. Um homem clássico, como ele pôde falar de antemão o que ele faria, porque está falando, é o Espírito de Deus que está falando aí. O irmão Branham, que ele queria que Deus cumprisse o seu programa, a sua promessa de Israel, e que Israel visse. Ele queria puxar para o seu lado, mas ele, quando percebeu que viria outro, já a mim me convém minguar, diminuir, e a ele convém crescer. Mas olha como essa escritura ele a usa. Desde o princípio eu esteve usando essa escritura e esteve dizendo que lhe convinha a ele minguar, ao irmão Branham, e a ele crescer, porque era o próximo ministério que iria estar operando, trabalhando aí no meio da igreja. Mas veja, ele vai embora, se foi, e essa escritura se cumpre plenamente agora. Quando ele diz a ele, ele convém crescer e a mim minguar, diminuir, agora é que podemos ler o livro dos selos, agora abrir nessa página e dizer, hoje se cumpriu essa escritura, falar assim, plenamente se cumpre hoje, porque foi para aquilo que ele veio precursar, o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos no meio da igreja. Ele veio para precursar isso, trazer a fé de rapto, que o povo hebreu seja selado. Para isso foi a precursão, o anúncio que o irmão William Marion fez. Todas as outras coisas foi para preparar o povo, para que estivesse consciente e apercebido de como Deus iria cumprir a sua vinda. Se ele chegasse ou chega a fazer esse trabalho do arcanjo Gabriel por todo esse tempo, e se ele chegasse a trazer
Depois do irmão Branham, logo em seguida, o cumprimento da vinda do Senhor na carpa, na tenda e tudo isso, bem poucos teriam visto a vinda do Senhor. Porque como Deus iria cumprir de uma forma tão simples, se ele iria passar em branco, desapercebido, mas vejam como Deus foi nos preparando através do mensageiro, e a noiva iria estar olhando as palavras e iria estar seguindo, e iria chegar o momento onde no tempo para cumpri-la aí, então já o povo iria dizer, agora eu vejo bem, agora eu vejo direito, espera, é este. Mas se chega a ser como no tempo de Jesus, que Gabriel foi-se embora do meio da igreja, rapidamente veio o cumprimento de Jesus, ainda que foram 29 anos que ele esteve aí, ou por aí, mas ele não esteve, Gabriel não esteve falando aí de uma forma contínua com a igreja, não com a igreja noiva, pertencente ao povo hebreu. E olhem quantos ficaram com Jesus no final, 12 e um que o iria entregar. E agora olhem como Deus não permite para nós que ele fique não apenas para fazer e realizar, dar essas boas novas no fim, senão que ele faz o percorrido, o recolhido, porque a vinda do Filho do Homem com seus anjos, que é com aclamação, voz de mando, trombeta de Deus, voz de arcanjo, faz o recolhido. E esteve por todo esse tempo conosco, preparando a igreja, preparando os escolhidos. E no fim, então, no final, é que ele vai embora, se foi. Mas ele deixa a igreja bem, eu diria bem esclarecida, mas ele não podia falar isso e dizer como iria acontecer esse cumprimento, porque pense bem, a palavra imitação, personificadores, quantas vezes nós a usamos, porque olha, vem algo que se podia imitar, viria algo que se podia imitar, iria causar, não iria causar o efeito e não vai causar qualquer um que se levantar e não tenha o ministério, não vai causar a provocar o resultado que é a transformação, não vai causar isso, porém, pode fazer com que o povo mude de vista, né? Mude os olhos para outra direção, trocar de direção para outras coisas e, olha, ele está fazendo a mesma coisa, olhar para outra pessoa. Mas como agora se fazem as coisas e depois é que se veem como eram, aí mais se identificas e tu olha que ele está fazendo a mesma coisa, já automaticamente tu vês, é até mais fácil para nós, é uma imitação, porque já está fazendo, já estão copiando. E se atinam antes para isso, é um adivinho, e um adivinho não está muito bem pintado na Bíblia, se for um adivinhão. Ou seja, que Deus reservou esse tempo tanto ficou reservado, que agora está sendo aberto, enquanto produz todo esse distúrbio religioso quando se abre esse selo. Mas tudo isso acontece no meio da igreja, o mundo não sabe disso, não sabem. Por isso é que ele diz que isso será para a noiva. E é por isso que se fala, e se tem os canais e tudo isso, porém, para a noiva. Um ou outro, o áudio que se escape assim, mundialmente, mas quase todo, o mundo não se interessa. Quase tudo é no núcleo da igreja noiva. Aí é que está sendo aberto o sétimo selo, no meio da igreja noiva. E aí é onde está acontecendo esse distúrbio religioso, no meio da igreja. No meio do povo de Deus, onde foi recolhido todo esse recolhimento, fez todo esse recolhimento e depois iria chegar o tempo da colheita, da segregação, separação, e é dentro do povo. Mas agora, já a estas alturas, se você presta atenção, já vamos tão e tão adiantados, que já, quando tu falas do cumprimento da vinda do Senhor, já podes identificar quem era o irmão Branham, quem era o irmão William, ou quem é que está operando na carpa, na tenda. E olha, até sem perceber, ontem me passaram um videozinho da mensagem de ontem,
que talvez aquele que estava aí escutando nem percebeu isso, nem se deu conta que até aí Deus estava mostrando tudo isso. E olhe como ele falando de que talvez, pelo que se vão vendo as coisas, vamos estar vendo o cumprimento de sua vinda. E aí a câmera, eu apareço na câmera e vejam como Deus permitiu tudo isso e que tenha sido ontem, neste domingo, que você tenha colocado essa mensagem e que aí Deus havia vindicado algo para que depois, mais lá na frente, quando devesse ser mostrado, olha como foi, como aconteceu isso já faz anos atrás, já tinha acontecido e agora foi que foi visto, se viu. Qualquer um pode dizer, não, isso são coincidências, casualidades. É Deus vindicando mais e mais esse ministério e a esse personagem, essa pessoa a qual nasceu nessa encruzilhada da segunda-feira com a segunda, os temas eram as segundas-feiras. As segunda-feiras são telefones, chamadas aqui no trabalho, é por isso que fizemos essa conversa assim, que as segundas-feiras são, qualquer um diria que são terríveis, mas são dias bons, porque tu começa a semana, mas sempre fala assim, hoje é segunda-feira são difíceis, mas assim são as mudanças de dispensação, as mudanças de eras, sempre tem um distúrbio, e porque quando as pessoas estão cômodas com uma situação, vamos dizer, em uma situação da dispensação, de dispensações, estão cômodas na dispensação da graça e agora vir mudar. Eu não sei o que estavam pensando que a dispensação do reino será que iria vir no milênio, porém, quando se verifica, primeiro diziam que já existia. Não é que ela já está, mas continuavam cômodos na dispensação da graça sem se dar conta, sem perceber. Quando já se vem falando, já estabelecendo o que é a dispensação do reino, irmão, espera um pouquinho, não pode ser assim. Eu fico lá atrás. Mas aqueles que sabem que o começo da semana é um começo de grandes bênçãos, pois eles agarram-se desse começo da semana, e por isso que nós falamos da segunda-feira, mas seria no domingo. O domingo, porque nós sabemos que uma mudança de dispensação virão lutas. Claro que sim que virão lutas, mas virão as maiores bênçãos que Deus tem contidas aí. Então todas as bênçãos dessa dispensação correspondem ou cabem àqueles que vão estar nessa dispensação. Aqueles que não estão nessa dispensação não vão receber essas bênçãos. A plenitude, o corpo eterno e glorificado pertence à dispensação do reino. A ressurreição não pode acontecer no lugar santo. Não podia acontecer nas eras, tem que acontecer na dispensação do reino, no lugar santíssimo. E aquele que não passar para a dispensação do reino não poderá ver nem receber essas promessas. Qualquer um poderia dizer, eu já estou na dispensação do reino. Tu passaste pela porta? Não, porque eu não, é que... Então tu não estás? Sim, eu estou. Não estás. Mas por quê? Porque tem-se que entrar pela porta. É por isso que quando falam que estava sentado aí, qualquer um poderia dizer, essa escritura muitos não entendiam. Como é que vai estar na ceia das bodas do Cordeiro e vem, tem que tirá-lo daí? Não, isso é aqui. Diz que o trigo estará sentado junto de ti. O joio, ou seja, o joio estará sentado junto do trigo, perto do trigo, diz. Que estará, o irmão Brana diz, estará sentado do teu lado. Mas vejam, estará sentado do teu lado, diz o irmão Brana. Mas vejam onde se cumpre isso plenamente em plenitude, porque não estão no lugar correto, no lugar certo, porque não entraram pela porta. E como não entraram pela porta, pois tem-se que tirá-los. Tem que tirá-lo. E, ao tirá-lo, já então tornam-se pessoas que, se ficassem caladas, pois se elas ficassem caladas, mas são essas que o diabo usa para atacar a obra de Deus e blasfemar e todas essas coisas. O diabo usa essas pessoas para isso, mas aqueles que entraram pela porta
depois recebem as bênçãos que há por trás da porta. Como quando você recebeu as bênçãos por trás da porta de Cristo, ao recebê-lo e passar por essa porta, pois você recebe o novo nascimento. Recebe-se esse corpo eterno e glorificado. Para receber o corpo eterno, o corpo teofânico, ao receber a primeira vinda a Jesus, na sua primeira vinda, a porta da dispensação da graça, recebe-se o corpo teofânico. Nasce-se de novo. Porém, para receber o corpo glorificado e eterno, é necessário, precisa-se entrar por uma porta também. E olhem como o desenho de ontem, ele escreve véu e coloca uma flechinha para essa parte daí. Ele não colocou na pirâmide, assim, bem nessa encosta da pirâmide, porque a igreja vai subindo. Não colocou assim bem logo na linha. E depois o irmão Branham estava aí na brecha, de pé na brecha. E é por causa disso que nós podemos ir até a mensagem do irmão Branham e ver aquilo que ele precursou, anunciou, porque ele estava fora de Laodiceia, o irmão Branham. É por isso que nós podemos falar a mensagem do irmão Branham, porque isso foi o que ele precursou, anunciou, mas fora de Laodiceia. Qualquer um poderia dizer que Benji está indo para a sétima etapa. Não estão percebendo de que o irmão Branham foi deixado do lado de fora. Nessa brecha, na brecha, foi a que Deus usou e usou para trazer a mensagem de precursor, de anunciador. E aí é para onde nós vamos. Nós vamos até essa mensagem. É por isso que ele livremente nos fala, nos diz, busquem as mensagens do irmão Branham, tenham os selos, tenham o livro de citações, tenham as 70 semanas de Daniel, tenham tudo isso, a mensagem, porque essas mensagens são as que Deus, através dele, trouxe nessa precursão, anunciação. E na mensagem, nessa mensagem, pois o povo de Deus podia ir até aí, ainda estando na dispensação do reino, podia ir e aceder, ter acesso a essas mensagens. E com isso não estava trazendo mensagem de Laodiceia. Não. Estava trazendo a mensagem de precursão, de anunciação que estava aí na brecha. E essa é a confusão, talvez, que existe, que há, em que alguns estão metidos em Laodiceia, alguns, e outros que dizem, não, é que Benji está indo para Laodiceia outra vez, para a sétima etapa. Está indo para essa etapa de precursão, anunciação, porque ele dizia, busque na mensagem tal como ele precursou, assim é que Deus vai cumprir, tal como ele precursou, anunciou. E estávamos falando do véu, sobre isso, mas vejam por quê, o motivo que nós podemos tomar a mensagem do irmão Branham, pegar a mensagem do irmão Branham e podemos falar dela. Porque tu pode dizer ou podem dizer, não podemos trazer coisas de uma era passada, podem falar assim. Porém, por outro lado, nos está dizendo que podemos, que busquem as mensagens do irmão Branham. E aí tem que saber localizar, colocar as coisas onde é que ele está dizendo para que tu vaias. Não a sétima etapa, senão para essa brecha, onde ele estava posicionado. E ele põe aí, vejam que ele põe aí, ele vai colocando as virtudes, põe os lugares, os países, põe os mensageiros. Paulo, Martin, Lutero, Colombo, Wesley, irmão Branham, mas vejam, na brecha ele põe Espírito Santo. Os mensageiros, né? Vê o Espírito Santo através do irmão Branham, trazendo a mensagem de precursão, anunciação, porque ele está fora. Eu estou na porta e chamo e bato. Aí é onde vamos e vemos o que foi que ele precursou, o que ele precursou para poder entender este véu que eu tenho aqui. Porque vejam, aconteceu a mesma coisa com o irmão William.
Introduz a sétima etapa, que aqui começamos por 2000, que diz eu estou colocando na sétima etapa. E depois fecha-se e nos traz tudo aquilo que ele nos trouxe, porém, já tinha a ver que aquilo que nos correspondia depois era subir ao lugar santíssimo. Tinha que se ver isso. A era da pedra angular. Mas para passar esse véu, tinha que se compreender, entender como era que Deus iria cumprir a sua vinda, como iria cumprir as promessas, mas primeiro tinha que ser conhecendo o véu, passando o véu. Para receber as promessas da primeira vinda do Senhor, era primeiro necessário crer nele. Não se podia obter o corpo teofânico sem crer em Jesus. Veja, e ele desenha umas pirâmides, uma vez ele desenha umas pirâmides e até no átrio ele põe uma porta. Ou seja, que lá para trás, no átrio também tinha uma porta. Era preciso entrar, porque aí no átrio é onde se fazia o sacrifício do cordeiro, que melhormente cobriu o pecado, mas tinha uma porta para a dispensação da graça. E outra porta, desenha uma outra portinha. Era preciso entrar por Cristo, a porta. Ele sempre é a porta. E para a dispensação do reino, que é a era da pedra angular, o lugar santíssimo, pois também era necessário, também se requer entrar por uma porta. Agora ele nos deixa aí. Do aquilo que vinhamos falando, ele põe aí o véu embaixo, aí embaixo ele põe o véu. Na parte fundamental, de fundamento da pedra, escreve véu e uma flechinha até aí. Ou seja, que aqueles que estão aqui, têm que, por obrigação, não podem ir para cá e entrar, por aqui e entrar, porque estariam entrando pela janela. Não, eu estou na dispensação do reino, mas tu entraste pela porta? Não. Bom. Então vai e volta lá para a fila. Entra na fila novamente. Vai e entra por onde tu tens que entrar. Vejam, virão buscando azeite, procurando azeite, mas não, já não vai ter. E onde é que eles vão ser jogados? As trevas de fora, que é a grande tribulação, vão ser lançados. Mas para poder obter, e para poder obter os escolhidos, poder obter as promessas que estão por trás da porta, pois tem que, em primeiro lugar, é como que quando tu vais entrar no lugar, a quem tu saúdas. Na tua casa, quando tu vais receber, aqui está a porta. Como está fulano? A maioria das vezes, tu não vais deixar entrar aí dentro alguém que você não conhece, que não vai bem contigo. Não vai deixar entrar um inimigo. E aí podemos ter mais uma conversa aí sobre... Mas tu entras, para que se entenda, tu entras, mas tu entras, tu saúdas aquele que está na porta. Tu conheces, tu o conheces assim, pode entrar. Em frente. Pode passar. É por isso que ele diz, eu estou à porta e chamo, e bato. Se alguém está na porta, se alguém deseja entrar, pois, e deixá-lo passar, vejam, se lhe dá a oportunidade de passar. E assim, inversamente também. Se tu tocas, se tu bates, ele abre. Ou seja, através dessa porta. Tudo isso tem diferentes ângulos que a pessoa pode falar deles. Porém, olhando desse ângulo apenas para receber as promessas e o corpo glorificado, para receber essa promessa é necessário entrar por essa porta e crer nessa porta. E crer no cumprimento dessa porta. E automaticamente lhe dá direito, privilégio. Direito é que te pertence, privilégio é que se pode tirar, pois aquele que recebe, a esse que está na porta lhe dá o direito. Não é um privilégio que pode ser tirado dele, é um direito. Como, por exemplo, a licença de motorista é um privilégio.
Se você se comportar mal na estrada e passa de certos pontos, tiram ela de ti, a carteira. Ou seja, este direito que Deus nos tem dado, nos deu, de obter o corpo eterno e glorificado, ninguém nos pode tirá-lo, porque entramos pela porta. E ao entrar por essa porta, nos dá direito a todas as promessas que existem no reino. Todas as promessas que existem na dispensação do reino. Todas essas promessas cabem àqueles que entram pela porta, àqueles que entram pela janela, não. Esse é o véu, o qual tem-se que passar por esse véu. Todo filho de Deus que neste tempo final, neste último tempo, deseja ser transformado, tem que passar por esse véu. As promessas estão aí. O que tem que ir e tomá-las, pegá-las, mas tem que ser através do véu, tem que passar pelo véu. Não podem ser tomadas de outra forma, de outro jeito. Que vão aí com uma chuvazinha antes que Josué desmarchem, certamente vão se afogar. Nós vamos ver isso mais adiante. Muitos disseram, eu já tenho a direção de Moisés, eu posso ir por aqui, por essa beirinha. E olha, quantos se inundaram, se afogaram. Tem que se esperar a direção divina. Agora olha o que nós lemos ontem, que quando os sacerdotes começaram a molhar a planta dos pés, o mar se abriu. Ou seja, que virá algo virá. Difícil para os líderes, para os pastores, para os ministros, mas tudo isso já será de bênção. Depois, porque por esses dias, aí acontecerá a ressurreição. Não é um tempo de mártires, porém, se alguém tem que dar a vida, veja aí em Apocalipse 11, se algum ministro também, de alguma forma, de algum jeito, algum ministro seja também martirizado, pois não sabemos até onde isso vai chegar ou ir. Nós desejamos que seja apenas um, pensamos que... Porque aí foi um, e com um, veja a obra tão grandiosa, tão grande que se fez, que se realizou. Não desejamos que ninguém sofra, nem que ninguém passe por situações de martírio e coisas desse tipo. Pelo contrário, desejamos que todos passem pelo aperto o menos possível, menos forte possível, e que apenas um seja o que tenha essa parte de cumprir essa profecia. Isso nos dói, me dizia. Eu dizia, paz, como? Eu pensava nele, que ele falava, mas Benji, isso não vai doer, Benji. E eu dizia, mas William, mas isso, quando acontecer, isso não dói, é rápido, ele falava. E eu disse, bom, vamos estar aí contigo. E ele o que fazia é que ele me olhava e ria para mim, como bem dizendo assim, isso é o que te espera. Porém, quando eu lhe falei, aí, Benji, William, eu estou disposto a dar a vida por ti, William, de modo que... O que é que tu mais queres mais? O que é que tu mais queres que eu faça? E aí já o que ele pediu foi comida, quando falei isso. Já se ele tirou todas as... Saiu tudo. Quando tinha me chamado, eu não tenho como consolá-lo, Benji. Mas já tem um programa divino, já. Mas o importante é que a pessoa saiba quem ela é no programa divino e que se cumpre o programa divino, porque isso foi o que ele respondeu aí. Passa de mim essa copa, ele falou isso, mas que seja conforme a tua vontade, a tua perfeita vontade. Não como eu quero que se faça. E os escolhidos de Deus estão conscientes disso. Vejam, eu creio que é o tempo onde mais claro se falou, se tem falado, porque é o tempo onde vai se estar cumprindo certas coisas que nós desejamos que seja já rapidamente aconteça, que tudo, mas tudo tem o seu tempo. Vejam, não podia acontecer a ressurreição e a transformação nessa data em que ele foi embora, partiu. Se todavia o povo não tinha fé de rápido, todavia nem sequer sabia o povo o que era o conhecimento dos trovões.
E aí poderão dizer um monte de coisa, mas vê, ele volta a dizer que esses trovões já foram falados, ele volta a falar sobre isso. Os trovões já foram falados. Mas então por que você continua saindo, enrugando o rosto? Por que tu continuas envelhecendo, então? Te enrugando. Eu posso te falar depois, saindo rugas, né? Olha, já as rugas cessaram, posso falar isso depois. O cabelo branco já passou e foi embora. As rugas cessaram da minha vida. Aí eu estou aí com o corpo eterno. Porque eu escutei os trovões. Os verdadeiros trovões, ou seja, não é que tenham sido verdadeiros lá, senão que era o momento correto de escutar os trovões. Vamos falar assim, o momento correto de escutar os trovões, ou seja, o justo momento, o momento justo, onde tinha que ser falado, de que forma ser falado, de um certo jeito. Porque a revelação foi trazida, mas não foram abertas. E ao ser aberto, pois a pessoa então já conhece aquilo que foi falado, que se falou. Vejam, está se falando tudo que está aí, está sendo falado, está se falando, mas olha o que isso está produzindo, o que estava aí. Por isso diz que a letra mata, mas o que é que o faz vivo? O Espírito vivifica, que vivifica essa palavra que traz a vida, cumprimento, e o que se está se fazendo é trazendo a vida essa palavra. Jesus não veio trazendo uma mensagem, pois já tudo o que falaram dele, com a presença dele, já era o cumprimento da palavra. Isaías 61 podia dizer, aqui estou, essas escrituras. Isaías 11, vejam, todas essas escrituras, ele podia dizer, hoje se cumpriu tal escritura, hoje se cumpriu tal escritura, porque ele era a escritura, sendo trazida à vida. É por isso que agora podemos ver e podemos entender e compreender tudo aquilo que Deus nos tinha trazido pelo irmão Branham, tudo o que Deus tinha nos trazido pelo nosso irmão William, e podemos compreender o que são os trovões, o que traz a voz de Deus, traz a voz do céu, traz o conteúdo dessa voz, o que ela traz é nada mais e nada menos do que o avivamento maior, mais grandioso que a igreja noiva estava desejando profundamente, Todavia ainda a igreja, todavia, não teve um avivamento, diz o irmão Branham, mas de que avivamento ele estava se referindo? A esse avivamento, sobre esse avivamento ele estava se referindo. Ele diz, ele os mandará nos trovões. Os trovões contêm esse mistério. E o avivamento, quem produz o avivamento, o que é que o avivamento produz? A revelação. Quando te é revelado algo, aí tu ficas contente, avivado, e tu conheces as coisas, e tu entendes e conheces. Tu sabes. E ao conhecer, ao saber o que é o véu e o que está por trás do véu, isso traz um estímulo, um avivamento, porque tu sabes o que é que entre todo o planeta Terra e tudo o que tem acontecido nas eras, nos tempos e tudo. Isso é como dizer, é como achar uma agulha em um palheiro. E tu identificas o Deus, Criador dos céus e da terra, operando, trabalhando, e saber onde Ele está. E que se não te tenha escapado, esse ministério não escapou de ti. Verdadeiramente isso é predestinação. Não pode haver, não pode ser outra coisa a não ser predestinação, eleição. E como nós podemos comparar isso com aqueles que tristemente não o veem isso? E tu diz, mas se está aí, olha para ele. Não, eu não vejo. Mas, e a pessoa diz assim, o que é a predestinação, né? Você quer saber o significado de predestinação e eleição? E veja o que você está crendo. E aí você vai saber o significado disso. E aí você pode dizer, eu sou um predestinado, eu sou um eleito. E poderão dizer para ti, mas por quê? Porque eu estou vendo Deus obrando, operando, estou vendo Deus cumprindo aquilo que Ele disse que Ele cumpriria. E Ele disse que mandaria os trovões, Ele disse que me daria fé de rápido. Portanto, eu tenho recebido isso e eu estou recebendo isso.
Eu venho recebendo. É por isso que eu estou dizendo que eu sou um eleito. Por isso eu estou dizendo que eu sou um escolhido. Muitos não poderão falar assim porque estarão esperando algo que já passou do passado. E como é que tu estás esperando algo que já passou? Nunca vais recebê-lo. Não vais receber, porque tu não podes receber algo que já passou, aconteceu. Não podes receber alguém que já terminou seu ministério. Porque quando ele vier ou venha, ele não vem para te trazer fé de rápido. Ele vem para ter companheirismo com aqueles que têm essa fé de rápido e comerão com ele 30, 40 dias e vamos embora, ir-nos. Não vai ter esse companheirismo com eles dessa forma, desse jeito, porque eles não têm fé de rápido. Quando tu pensas em alguém que já passou, que vais receber a bênção de Deus quando ele vier, esse alguém que já passou, tu estás acrescentando a palavra. Porque isso não foi falado desse jeito, dessa forma. Deus sempre opera através de um véu de carne presente, vigente. O que vai mudando é o ministério. E poderão dizer, não, é que eu não falo nada. A parte separada da mensagem. Mas com aquilo que tu estás esperando, já estás acrescentando, porque tu estás esperando a coisa incorreta. Portanto, as pragas te serão acrescentadas. E se tu tiras ou tirares e diz que não é assim, que não é dessa forma, desse jeito, não, eu não tiro da mensagem. Fazendo essas coisas, tu estás tirando fazendo assim. É por isso que cada vez o irmão Branham diz que cada vez vai mais fininho, fininho, fininho. E diz que é como uma navalha onde quase não se cabe nela. Cada coisa vai ficando mais delicada, delicada, delicada. E enquanto maior, mais simples, muito mais simples, muito mais simples, muito mais simples. Singelo, singelo, singelo. É por isso que não vai ter desculpas depois. Não se pode ter desculpas depois, porque ele lhes dirá, é que eu coloquei ele no meio de vocês, o pus no meio de vocês, esteve no meio de vocês, entre vocês. Mas mas é que tu tinhas dito aqui, tinhas falado aqui. Eu vinha te avisando, repetindo. Será de uma forma tão humilde, dizia ele, tão simples. Agora vejam isso. De entrar pelo véu é a chave para receber as bênçãos que estão aí dentro, lá dentro. Receber o véu. A encruzilhada das segundas-feiras nossas, assim nós começamos a falar, falando que é a segunda-feira, e hoje é a segunda-feira. Estávamos assim, mas são nessas encruzilhadas, ou essas encruzilhadas de dispensações, as que sempre existe distúrbios políticos, distúrbios religiosos, e mais ainda, e quando se abrir o quando se abrir o sétimo selo, quando se abrir o sétimo selo, se com todas as outras coisas, todos os distúrbios que aconteceram nas eras, olhem tudo o que aconteceu com a abertura do sétimo selo na igreja. Não no mundo, na igreja, para a igreja. Tem havido, aconteceu um corre-corre para lá, para cá, mas espera um pouco. Então, isso não era desse jeito, não era assim. Sempre foi assim. Ou seja, sempre foi da forma em que Deus o trouxe, do jeito que Deus o trouxe. O que acontece é que agora se nos foi abrindo, foi tirando-se o véu, e outros, como a luz, é tão potente a luz, quando vão tirar o véu, coloca para cá e se amarram mais nele, amarram mais o véu para não vê-lo, e preferem ficar na escuridão e não ver a Deus operar, identificar a Deus neste tempo final no meio da sua igreja, operando de uma forma tão simples. E é por isso que ia ser imitado, se desse a conhecer, porque era algo como dizia Pito, imitável, que se podia imitar, era algo que se podia imitar, imitável, porque era da forma, de uma certa forma, de um certo jeito, uma peculiaridade que podia vir alguém e fazer essa mesma imitação, fazer a mesma coisa. Mas tem algo que isso está se fazendo público, vamos dizer assim, mas ninguém agora não, é que falam agora, isso não pode ser assim, porque já está difícil também que alguém venha agora, ainda que já fizeram isso.
antes de ter os seus estudos e coisas desse tipo. Mas é melhor que estejam estudando e que não estejam fazendo outra coisa. Mas o que vai estar acontecendo no quartinho aí já... Isso vai ser, como dizemos assim, top secret. Muito, muito, muito secreto. Isso apenas o sabe. Quem o sabe é aquele que está aí dentro. Aí. E ele não dirá nada para que não também forem se colocar aí para fazer algo aí, imitando em algum lugar e trocando a vista do povo, para que olhe para esse lado. Mas sabemos que não vão poder fazer nada porque... Vejam aí os Janes e Jambres, eles puderam as varas, colocá-las e transformá-las em serpentes, mas a de Moisés devorou as varas de Janes e Jambres, tirá-las. Só um mensageiro dispensacional pode tirar as pragas. Só um mensageiro dispensacional pode tirar a doença da morte. E a tirará dos escolhidos, dando-lhes o corpo eterno e glorificado, porque só Ele poderá tirar essa doença, essa enfermidade, e poderá dar-lhes essa bênção que está por trás do véu, que é onde estão as promessas dessa terra prometida. Assim que esse labor que estará fazendo aí dentro, esse trabalho, é para uma grande bênção para aqueles que vão ressuscitar e para aqueles que estão vivos. Não apenas as curas que vão se estar vendo aí, não é apenas isso, senão que vai ser para que os mortos em Cristo ressuscitem e nós sejamos transformados. Essa labor, esse trabalho se fará secretamente, em segredo. Amém. Assim que todas essas coisas estão brevemente por acontecer, mas enquanto continuamos trazendo tudo o que o povo necessita, precisa, sendo falado, como me dizia Andrés, eu tive agorinha, ele me chamou, irmão Andrés, eu tive que me sentar pela noite, colocar e escutar da manhã até a noite, e ainda de manhã eu desejava continuar escutando, porque o que nós desejamos é que continues falando todos os dias em que tu fales, porque é uma fome que nós já temos, uma fome que pensávamos que estávamos saciada, essa sede, e que coisa! Agora estamos, como dizíamos, trazendo o copo de água no guti-guti, em goles longos. Olha, estamos bebendo esse copo com água assim de uma vez. Isso se usa na América Latina, isso é em porto-riquenho que se diz assim. Mas já aprenderam mais alguma coisa, no guti-guti, ou seja, de uma tacada só. Ei, rapaz, não tome esse copo de água aí assim, de uma vez só, e assim nós estamos tomando rapidamente, como se estivéssemos no tempo do Egito lá, comendo o cordeiro rapidamente. Eu imagino, eu fico pensando que eles estavam bem apressados aí, e um pouquinho de líquido para descer a comida e comendo bem depressa a comida, pois nós estamos apressados porque a morte já está batendo por aí, que são os ventos da grande tribulação, e estamos rapidamente comendo esse maná escondido, a revelação do sétimo selo, para estar prontos para quando passar ou acontecer a grande tribulação e não estar aqui, estar na ceia das bodas do Cordeiro. Bom, a encruzilhada do tempo, a encruzilhada de uma dispensação, a encruzilhada do domingo para a segunda, é isso que nós começamos a falar aqui na segunda-feira, assim que, mas tudo sempre se transforma. E olha só, eu estava um pouquinho meio com o trabalho aqui da segunda-feira, e ver tudo se transforma em bênção,
porque o que nós desejamos são as bênçãos. Já os rapazes já estão cansados de tanto brigar com eles, chamar a atenção deles, mas são brigas assim, são chamadas de atenção do trabalho. E quantas coisas nós temos conversado aqui que sempre são de bênçãos para o povo, ele ralha com eles, né? E agorinha falando tudo o que Deus nos deu, no sábado, no domingo. Eu estava tirando as fotos que me faltava do domingo e foi pelo sábado isso. E quando eu pego a mensagem, já saiu o sol, que era para as fotos creio que do domingo do dia 25 pela tarde. E eu pego a mensagem, já saiu o sol. Isso nós podemos falar hoje, já saiu o sol. Já saiu o sol de justiça. E como em suas asas trará salvação, saúde, pois a salvação nós já temos, que é o corpo teofânico. Agora nos falta a saúde, a qual vamos receber brevemente. Logo, vamos receber a saúde total, completa, porque temos, no nosso meio, temos um mensageiro dispensacional. Um mensageiro que nos estará trazendo essa cura total. Apenas, ou só creia nisso, apenas creia. Porque para aquele que crê, tudo é possível. Para o que crê. Para o que crê na transformação é possível. Para o que crê, a ceia das bodas é possível. Para o que crê, o milênio é possível. Para o que crê, reinar com Cristo é possível. Para o que crê, a eternidade é possível. Porque tudo é possível para o que crê. Na encruzilhada de uma dispensação. Que Deus abençoe, Deus os guarde. E hoje, segunda-feira, 3 de julho deste ano de 2023, aqui com os rapazes, aqui na estrada, que se juntaram das diferentes áreas. E como aqui a vista se vê, nos olharam desde longe, porque é vista que a vista é boa. Mas espera um pouquinho, que eu vou para lá. Já olharam. Lembrem-se que onde esteja o corpo morto, aí se ajuntariam as águias. O corpo morto representa a palavra. E vocês são águias. Assim que onde quer que esteja, um filho de Deus escutando e recebendo a grande voz de trombeta, a voz dos 7 trovões, a voz do anjo forte, que desce do céu e tem o título de propriedade. Esse homem, onde quer que estejam recebendo essa voz, essa revelação, estarão aí, as águias estarão aí, na carpa, em Caiei, e em toda a América Latina e no mundo todo que está escutando e recebendo, conectados, linkados desde o lugar onde ele disse que estariam conectados. Este é o lugar onde estaria saindo essa voz. A revelação, a fé, desde esse lugar. A revelação de rapto, a fé de rapto. Nenhuma outra voz poderá. Ou seja, nenhuma outra conexão, ligação. Só tem uma ligação, uma conexão. E é através do instrumento que Deus tem neste tempo. Essa é a única conexão desse escolhido com Deus. Tão simples assim. E aí é que chegam, se achegam e podem se achegar os verdadeiros adoradores. Eu creio que com isso Miguel deve ter entendido um pouquinho o que ele falou ontem. Depois nós podemos sobreabundar mais nesse tema, falar mais desse tema, mas poderão pular e saltar e orar e tudo. Diz uma parte das orações foram feitas muito tarde, ou chegaram muito tarde. E não se está recebendo adoração. Deus não está recebendo adoração. É uma etapa muito, muito delicada, porque então alguém está adorando. Se não for Deus ou se não é Deus, alguém está recebendo essa adoração. E quando num tempo foi ou aconteceu, foi aceito num tempo, já neste tempo não é aceito neste tempo. Portanto, alguém tem que estar recebendo essa adoração que não está sendo aceita, a qual então não é para o Deus Criador dos céus e da terra. Ou seja, por isso é que no livro dos selos, o irmão Branham nos falou no livro dos selos, essa parte onde ele dizia
Por essa razão é que gritam e fazem tanto barulho e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Prestem atenção no mistério, ele vem cavalgando. Vejam. E aí fala inúmeras coisas, fala-se aí, porque preste atenção, olhem, se necessita, é necessário esses 7 trovões para despertar a acordada. Ele os mandará, ele prometeu isso, mas vejam, tudo isso se enfoca em Apocalipse 19, que é a vinda do Senhor. É direcionado para isso. E a vinda do Senhor traz os trovões, a vinda do Senhor traz os trovões, e os trovões então vão ser falados na carpa, na tenda. Mas então, espera um pouquinho. A vinda do Senhor então está na carpa, na tenda. A vinda do Senhor está na sua igreja. E hoje está falando desde uma carpa, uma tenda. E como Deus sempre usa um véu de carne, pois a ele lhe aprouve, lhe agradou cumpri-la através desse véu de carne, se agradou, o qual, esse véu de carne, já desde 74, Deus permitiu que o seu corpo nascesse. Amém. E estivesse um tempo de meninice, de adolescente, de jovem, de adulto, e já quando está maduro, amadurecido, pois agora vai cumprir o propósito para o qual tu viestes a este planeta Terra. Vai. Profeta não se faz profeta, ele nasce profeta. Glória. Jesus não sabia que fosse o Messias, ou era o Messias, até que foi ungido como Messias. E quando ele me falava, eu estarei contigo, ele me falava, eu estarei contigo. É o Espírito de Deus que esteve me falando o tempo todo. Eu estarei contigo. Continua. Porém, como eu falava aí se tu não estás, eu não conhecerei isto. Eu estarei contigo. E depois, vejam como a pessoa pode ver muito mais claramente que é o mesmo Espírito de Deus, esse que disse aí na sarça a Moisés, para Moisés, que eu irei contigo. Vê as mesmas palavras. E ele falou depois para Josué, eu irei contigo. Ao irmão Branham também, o anjo lhe falou que continua sendo o mesmo Espírito Santo, e graças a Deus que tivemos ele em carne nesse profeta, ou seja, Gabriel. Mas vejam como, para coroá-lo, então, como Rei de Reis, vem essa outra escritura onde diz, então, olha o Espírito Santo, que é Gabriel em carne, mas não foi coroado. Mas então tu vê essa escritura que diz, quando este Espírito Santo que temos chegue a ser encarnado, mas veio, ele não foi encarnado, ele já não veio. Vejam os diferentes ângulos que a pessoa tem que ver as escrituras. Se ele não foi coroado no irmão Branham, se não foi coroado no irmão William, então em quem vai ser coroado? Tem que ser coroado naquele que vai fazer a obra de reclamação. Tu não vais coroar um cordeiro, tu coroas um leão. E é o leão da tribo de Judá. Aí é onde se acontece, se realiza essa parte de que então lhe coroaremos como Rei de Reis e Senhor de Senhores. Aí é onde virá já a plena manifestação de Deus. Nesse momento que foi visto pelo reverendo William Branham nessa visão. Agora preste atenção que depois ele foi ungido na tribo de Judá, que isso corresponde, tem a ver, pertence a essa parte de coroá-lo como Rei de Reis e Senhor de Senhores. Tudo isso vai junto. Assim que tem que estar bem alerta, de prontidão a tudo isso, porque quando Jesus foi lá adotado, já o tempo que lhe restava eram 6 meses. Ou seja, que tem-se um tempo onde já se estará numa etapa de adoção. E o meu desejo é que
nesse tempo desse último, vamos colocar 6 meses, mas em torno assim de 6 meses, o meu desejo é que muitos escolhidos estejam adotados também. Amém, 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 amém. Por quê? Será de grande ajuda para esse ministério. E mesmo que estejam assim, em corpos até ainda terrenos, terrestres, mas que sejam muitos. Meu desejo é que sejam muitos, para que assim, em toda a América Latina e no mundo todo, sejam de bênção para toda essa etapa final, última etapa que vai estar sendo realizada no meio da sua igreja, feita no meio da sua igreja. Vão ser os últimos meses estando nestes corpos. Portanto, o meu desejo é que muitos cheguem a essa adoção estando nestes corpos. Talvez outros vão ser já quando já estejam chegando no ponto de ser transformados. Ele põe assim a adoção, que é a transformação do corpo, ele coloca isso, mas tem uma coisa aí nisso que vai se cumprir antes em filhos e filhas de Deus, estando nestes corpos todavia, ainda estando nestes corpos. Uma amostra ele nos deu no irmão Branham, em Jesus, em Adão. Ou seja, que vamos estar esse tempinho, vamos ficar aqui sendo de grande ajuda para esse ministério. E dessa forma, poder realizar, levar a cabo essa obra final, essa última obra, nesses dias que nos restam, porque depois é curto, 30, 40 dias. Ou seja, que o trabalho maior que se vai fazer nessa terra, já de 30 a 40 dias, isso não vai ser difícil realizar uma obra com tudo aquilo que vai haver, existir, e vai se mover nisso, de todas essas dimensões, seja da 7ª dimensão, onde tudo isso se movendo, onde a 5ª dimensão vai estar, já vai estar na Terra, a 5ª dimensão, aberta, completamente aberta para entrar-se na grande tribulação. E aí vai estar aberta completamente a grande tribulação, mas também nesses dias a 6ª dimensão vai estar aberta para os escolhidos. E vão ser 6 meses, vamos dizer, em que Deus nos vai dar a oportunidade de poder fazer um labor a favor da obra e do mundo inteiro que tem tanta necessidade. Uma obra, um trabalho. Não disse Pedro aí, quando disse, não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho te dou. Não tens água lá na fazenda, então coloca um pouco de água aqui. Precisa de... que invale da pessoa, que seja levantada, curada. Isso é palavra. Esse é o poder da palavra a favor dos seres humanos, nos Messias, nos filhos de Deus ungidos, em Messias. Isso é o que nós estamos obtendo agora. Esse poder para chegar o momento para poder obter esse controle, o qual os ministérios de Moisés e Elias terão em toda a sua plenitude, o controle. E eles vão estar fazendo essa obra por direção divina, em direção divina nos escolhidos e tudo. Mas veja uma coisa interessante nisso. Tudo Deus o faz com uma ordem, com ordenação, ordenado. Mas como o irmão Branham fala aí, eles poderão fechar os céus para que não chova, poderão fazer isso, poderão fazer aquilo, terão poder sobre a natureza, eles poderão fazer o que eles queiram fazer. E porque será o próprio Deus, o mesmo Deus. Com isso nada mais. Por isso poderão fazer o que eles queiram. Será Deus mesmo operando. E isso já é poder, já é controle. Tal como tinha aí ele tinha controle sobre a natureza. Ele trocava isso aqui, esse árvorezinho para cá, como tinha Adão. Isso novamente voltará a acontecer em toda a sua plenitude brevemente. O importante é que temos o título. Isso é que é o importante. Temos o título. Portanto, podemos estar já fazendo a obra de reclamação.
E ele começou a reclamar os seus filhos. Amém. Já depois a terra, então a terra terá a sua parte, o seu lugar. Mas ele começa pelos seus filhos, a menina dos seus olhos. É por isso que ele tem as mãos, ele veio por eles. Ele pôs as mãos, a pôs por eles. Para isso é que ele veio, para isso é que ele está no meio da igreja, para reclamar os meus pequeninos e levar eles para a casa de meu Pai Celestial. E ele poderá dizer, poderá falar: eu não posso me apresentar diante do Pai Celestial sem vocês. Ele nos falou, veio e foi embora. Ele nos falou isso. Vê como isso se cumpre plenamente agora. Até nisso, ele refletiu isso. Nosso amado irmão William, na sua vida, na sua volta, no seu regresso de lá. Porque isso é que vai acontecer com Apocalipse 11. Apocalipse 11 vai acontecer isso. Ele tem que ir-se e voltar com os da sexta dimensão. E por isso é que então nos iremos para a ceia das bodas do Cordeiro. E não se pode ir sozinho, não pode ir sozinho. Ou seja, que tudo isso, a pessoa tem que colocar isso agora, neste tempo, em pleno cumprimento. E aí a pessoa entende o porquê, o motivo de quando ele falava: se eu tivesse ido embora, teriam que passar pela grande tribulação. Mas ele se foi, você pode dizer. Foi o que aconteceu. Ele estava representando esse mensageiro. Era uma representação que estaria no meio do povo, esse mensageiro, trazendo a fé de rápido. E isso, quando aconteça, esse tempo acontecer, ele iria se um momentinho, ele ia e depois voltaria para levá-la. Tudo é tão perfeito. Vai e volta. Bom, isso nós podemos colocar também isso aí. O que é esse ministério com o poder supremo, o total poder, o poder total, com esse poderoso exército que vem junto com ele. Eu desejo que todos vocês, todos que estão comigo, estejam nessa etapa também. Porque nós nos conhecemos, somos os que nos conhecemos, e também a América Latina. A todos. Mas como dizia o nosso irmão William, a pessoa pede do lugar para o lugar de onde se nasceu. Mas como a pessoa é de todos, então eu peço também por todos. Mas aqui presente, eu peço a Deus que também sejam vocês, sejam parte desse grupo, façam parte desse grupo que esteja braço a braço, lado a lado, tal como está agora nessa etapa tão importante, onde haverá muito trabalho e que será de grande ajuda e de bênção para esses ministérios. Assim que eu conto com vocês e Deus conta com vocês também. E vocês contem comigo, porque somos essa grande equipe, a verdadeira grande equipe. Bom, Deus os abençoe, Deus os guarde. Deus abençoe a todos os rapazes aqui, a todos os trabalhadores que estarão escutando essa conversa, e também o missionário Miguel Bermudes Marinho, a todos os ministros, a todos os irmãos nos diversos países. Deus os abençoe grandiosamente. Palavras do nosso profeta José Benjamin Pérez. Deus continue nos abençoando.